Olá, tudo bem? Que bom poder lhe apresentar o livro do segundo ano. Um livro em que começamos a trabalhar fundamentalmente a identidade por meio da apresentação e da reflexão sobre a importância dos nomes. Por que falar de nomes quando trabalhamos o autoconhecimento? Nomear tem uma série de dimensões. Existe a dimensão semântica, existe a dimensão polissêmica, a dimensão social e a dimensão emocional. Semântica, porque alguns nomes, para o próprio indivíduo e para os colegas, para os amigos, mesmo para a família, trazem um significado. Quando um filho está nascendo, muitas vezes o pai, a mãe, às vezes o avô, enfim, algum familiar diz: mas vamos dar um nome forte, não, vamos dar um nome fofo, vamos dar um nome do avô, enfim, existe aí toda uma expectativa que os próprios pais colocam ao dar esse ou aquele nome. Essa é a dimensão semântica, o que significava para os pais aquele nome quando a criança nasce. A dimensão polissêmica é justamente porque existem várias denominações que podem ser feitas a partir de um mesmo nome. O meu, por exemplo, eu me chamo Leonardo. Dando aulas, meus próprios alunos colocaram, não, é Léo. Mais recentemente virou Léo Freiman, tanto que muitas vezes eu vou visitar uma escola, os alunos, ô Léo Freiman está ali. Os meus amigos de infância me conhecem como Leco. Amigos mais próximos, por exemplo, me chamam de Leozito, Leozinho. Então, o mesmo nome, ele traz uma série não só de apelidos, mas de significados por trás desses apelidos. Por isso que eu falei, existe a dimensão semântica, que é uma expectativa depositada, existe uma dimensão polissêmica, ou seja, uma série de significados que são criados a partir de um próprio nome ou de um próprio apelido. Existe a dimensão social, que é uma associação que a turminha, que os amigos ou que a família faz. O Vitor é assim, a Cris é desse jeito, a Mariana, olha, Mariana é assim, e a Laura é daquele outro jeito. A sociedade, os grupos sociais vão associando os nomes a certas posturas, a certas identidades, dadas as idiosincrasias ou a forma como a pessoa se mostra. Existe também uma dimensão política, do tipo, olha, com a Silvana, não mexe com a Silvana, olha, o Tadeu é bravo. Então, existem uma série de variantes em cima dos nomes. E é por isso que é interessante trabalhá-los para que o nosso aluno comece a se apropriar de quem ele é, de quem é o outro e comece justamente a perceber o que? A identidade própria e a forma como os outros se expressam. Uma maneira bacana de começar essa atividade é justamente abrindo este módulo com o que você vê aí na sua página de uma demonstração que nós fizemos de cada um dos personagens, do Vitor, da Patrícia, da Mariana. E aí você pode lançar com a classe a reflexão. E aí, se a gente fosse dizer o nome das pessoas e alguma característica, alguma associação, qual seria? E aí, Vitor, João, Paula, Marcela, Suelen, Jaqueline, o que vocês diriam que associa com o nome de vocês? Uma outra maneira é, cada um diz o seu próprio nome e diz alguma palavra que associaria com o seu nome, com o nome do colega. Você pode variar isso trabalhando cores, Então, por exemplo, olha, eu vou olhar para a Cris e falar, eu sou o Léo, eu me associo com a cor azul. Eu olho a Cris e penso na cor amarela. Aqui não há necessidade de nós trabalharmos objetivamente, o que significa essa ou aquela cor. Nós estamos trabalhando com identificações, com um primeiro despertar de que associações a gente faz com esse ou aquele nome. Você pode brincar com cores, com frutas, com temperatura, com primavera, verão, outono, inverno ou com qualquer outra forma que você queira para associar nomes a características. Então, uma maneira interessante é justamente abrir a atividade refletindo para que servem os nomes, qual o nome disso aqui? Você pode brincar. Isso aqui, os dois são lápis, mas são o mesmo lápis? Tem a mesma função? Qual o nome disso aqui?
Qual é o nome disso aqui? Então, a ideia é, apontando objetos, você pode trazer ali uma caixa lúdica com uma série de objetos e talvez até seja interessante alguns objetos que eles não conhecem, justamente para trabalhar essa percepção de que o nome nos permite associarmos a pessoas, a lugares, a objetos e a funções de tudo que tem no mundo. O nome, na prática, é um conector entre nós e o mundo externo. E é por isso que logo no primeiro texto nós refletimos com os alunos justamente como é que a gente faz para pedir uma comida, como é que a gente faz para praticar um esporte e a gente dizer assim, eu quero a bola, eu quero o tênis, eu quero o gol. Os nomes então identificam objetos, pessoas e mesmo lugares, acontecimentos, nos conectando a eles e nos permitindo uma conexão construtiva, produtiva com o mundo. Os nomes também têm a função de identificar as mudanças que acontecem. A isso nós voltaremos depois. Uma maneira interessante de valorizar ainda mais essa atividade é fazer um levantamento com os alunos que têm e não têm a sua identidade, os seus documentos e quem sabe até organizar na própria escola um mutirão para que todos possam ter ali sua documentação bem feita. Dependendo da região geográfica, da classe social dos seus alunos, isso pode fazer toda uma diferença, porque é sim um dos modos de se empoderar, a gente ter o nome, ter a nossa identificação, ter a nossa carteirinha, a gente ter as nossas coisas, os nossos documentos em ordem. Na seção Pensar, Sentir e Agir, nós sempre trabalhamos a conexão entre um conceito, daí o pensar, um sentimento e uma ação prática. É um momento de trazer algo concreto e tá até muitas vezes lúdico no nosso curso. Por isso que, como você vê aí na sua tela, nós trabalhamos a identificação dos nomes. Há pouco os alunos foram alfabetizados, muitos deles já têm ali uma boa destreza, outros ainda estão se acostumando com palavras, com construções linguísticas e eles podem ir identificando os nomes dessas crianças que estão aqui. Depois nós temos uma cruzadinha e no item 2 nós vamos trabalhar justamente após a cruzadinha o nome, como gostam de ser chamados e como não gostam de ser chamados. E aí que entra justamente o sentir e o agir. Tem alunos que gostam de certos apelidos, tem alunos que não gostam de certos apelidos. Muitas vezes o que lá na frente se revela uma situação de bullying, começa aí bem na tenra idade, quando um aluno não se empodera do direito de dizer, olha, eu não gosto de ser chamado assim, não me sinto bem de ser chamado desse outro jeito. E aí você pode trabalhar que os alunos, por exemplo, peguem uma folha sulfite, se eles dobrarem essa folha, por exemplo, num triângulo e escreverem grande que nome gostam de ser chamados e dizerem o que eles associam com esse nome. Porque às vezes uma menina pode escrever lá, eu gosto de ser chamada de Aninha. Eu quando me chamam de Aninha não gosto, porque parece que eu sou pequena. Então assim, por isso que eu disse, existe a dimensão semântica, existe a dimensão polissêmica. Mas mais importante ainda, muitas vezes, é a dimensão social. Como eu sou associado naquele grupo, naquela família, naquela turminha, por ter esse ou aquele nome. Crianças que têm um nome muito grande, crianças que têm um nome muito diferente, podem tanto se sentir bem por isso, como podem não se sentir bem. E faz parte da nossa missão como mediadores, mediar as relações dentro da sala de aula. E claro, fica o convite para que você também conte um pouquinho da história do seu nome, de onde ele vem, quais são as dimensões. Antes de me chamar Leonardo, minha mãe questionava que nome me dar e quase me chamou de Leopoldo. E aí, depois virou Leonardo, depois virou Leozinho, Leozito, como eu falei, vários nomes. O nome que eu gosto muito é Léo, é um nome simples, é um nome que eu acho que é leve e que para mim suscita algo carinhoso. E para você, que nomes você gosta de ser chamado? Lembre-se, uma das maneiras mais bacanas de se conectar com os alunos é abrindo um pouquinho, dentro do seu conforto, daquilo que lhe seja tranquilo, um pouquinho da sua vida pessoal e da sua história também. Na sequência, nós vamos trabalhar mudanças e nós vamos trabalhá-las em duas dimensões diferentes. A primeira delas é trabalhar com os alunos a percepção de que as coisas mudam
e que isso pode ser bom, até porque faz parte da vida. A segunda, nós vamos falar de mudanças emocionais. Uma maneira que eu gosto de pensar nessa aula é colocar uma fita crepe no chão, por exemplo, de uns 2 metros, e aí você divide essa fita em 3 momentos: passado, presente e futuro. É claro que a criança nessa idade ainda é bem concreta e a gente não quer aqui trabalhar questões metafísicas, metatemporalidade, nada disso. Mas elas já conseguem sim perceber o passado. O passado pode ser o ontem, a semana passada, lá atrás, no ano passado, antigamente. Ela já tem esta noção de que é algo que não é mais o hoje, o aqui e agora. Então você pode pedir que, por exemplo, vamos trabalhar a nossa turma. Como éramos no passado? Que características nós tínhamos? Que características existiam aqui na nossa turma? O que mudou do ano passado para cá? E você pode escrever palavras, pode só conversar. Se você quiser, pode até colocar, por exemplo, várias imagens, revistas e pedir que os alunos recortem imagens ou até palavras que você pode fazer individualmente, em pequenos grupos ou a turma toda, que eles colocariam no passado, outras palavras e imagens que eles colocariam no presente, e você pode sim também trabalhar essa ideia do futuro. A ideia de trabalhar mudanças é justamente porque na segunda parte do texto nós falamos de emoções. Ao longo do tempo, não só nessas características físicas, a vida, o clima, tudo sofre modificações, como ao longo de um mesmo dia, às vezes no mesmo momento, nós sentimos emoções que nem sempre são fáceis de lidar. Se por um lado é humano sentirmos raiva, medo, tristeza, nojo, todas as emoções, por outro lado é também humano a possibilidade de nós mudarmos esse estado emocional ou mesmo de encontrarmos uma maneira boa de expressá-los. Por exemplo, um aluno pode estar com raiva. Existem maneiras saudáveis de expressar a raiva, existem outras maneiras que não são saudáveis, nem para o indivíduo, nem para os colegas. Claro que se você tiver uma turma que tem já uma oralidade um pouco mais desenvolvida, uma turma um pouquinho mais madura, você também pode colocar na mesma ideia de uma linha do tempo. Imagine que você coloque, por exemplo, 2 caixas, tá? Uma caixa que você escreve boas escolhas e outra escolhas que não queremos. E aí você pede, por exemplo, para que os alunos digam um sentimento, tá? Então, alegria, uma boa escolha. E aí os alunos podem escrever, ou eles dizem e você escreve, o que é bom fazer quando estamos com esse sentimento. E o que não queremos fazer, o que não é bom para nós quando temos esse sentimento. Porque até a alegria, ela pode ser, se não bem trabalhada, uma forma de atrapalhar os colegas, de não ajudar nas atividades, de fazer uma bagunça. Agora, imagine um sentimento como tristeza. Tristeza não é ruim, ela faz parte da vida. Ela fala de algo que foi perdido, seja um sonho, um objeto, uma expectativa, uma esperança. Então, quando eu estou triste, me recolher por um tempo pode ser bom, mas eu ficar sempre isolado e nunca pedir ajuda pode não ser bom. Então, trabalhar com os alunos que eles têm sentimentos, que os sentimentos podem mudar e que nós podemos fazer muitas vezes alguma coisa para mudarmos os nossos sentimentos e, tão importante quanto, os sentimentos dos colegas. Que tal até trazer uma reflexão dizendo o que nós podemos fazer quando percebemos um colega, um amigo, um familiar ou mesmo um animal de estimação se sentindo desta ou daquela forma. Porque se nós queremos alunos com empatia, com compaixão, com inteligência emocional, nós precisamos sim estimular neles a percepção do que eles sentem, do que os outros sentem, de que as coisas mudam, de que temos escolhas e que há escolhas boas para todos e há escolhas que às vezes naquele momento podem parecer boas. Por exemplo, estou com raiva, vou lá e quebro alguma coisa. Pode parecer bom, pode parecer que alivia, mas aparentemente são boas para nós
e muitas vezes ruins para os outros, ou são boas agora, mas são ruins depois. Estimular isso desde cedo pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da inteligência emocional. Na sessão Pensar, Sentir e Agir, nós temos 3 atividades bem interessantes. A primeira delas é cada aluno falar um pouquinho de si, depois falar do outro, representar a si, depois representar o outro. Na atividade 2, a identificação para aprender a nomear os mais diversos sentimentos e emoções. E no item 3, os alunos vão identificar por meio de imagens o que as pessoas ali estão sentindo. Claro que você pode ir além e propor que os alunos façam uma representação dramática ou mesmo mostrar cenas de filmes, imagens de revistas ou pequenos trechos, por exemplo, de um desenho animado, de uma animação e perguntar quais são ali as emoções e será que aquele personagem fez uma atitude bacana, uma atitude com valores ou não. Na sessão em prosa e verso, nós procuramos trazer algo do mundo da literatura, das artes, das músicas, e aqui nós trazemos um dos que, para mim, são um dos mais sensíveis artistas brasileiros, o Toquinho. E por meio de uma música que se chama Canção dos Direitos da Criança, nós vamos trabalhar justamente as emoções, vamos trabalhar nomes, apelidos, para, ao final da atividade, na roda da conversa, voltarmos mais uma vez a trabalhar o nome, os apelidos, como gostam de ser chamados ou como não. Pode ser interessante você passar um pequeno videoclipe, se tiver um DVD, para as crianças sobre esse compositor e, claro, se você tiver o tempo, pedir que eles digam quais são os cantores ou compositores ou artistas que eles mais gostam. Pode ser que a sua turma já tenha ali acesso a uma série de nomes de cantores ou bandas ou grupos e aí é interessante trabalhar também a diversidade. Porque pode ter um aluno que goste mais desse ou daquele grupo, daquele tipo de estilo musical, e aí trabalhar a diversidade, o acolhimento, o respeito ao outro e o significado que cada um dá para as representações artísticas de um e de outro também pode ser muito interessante. Na sequência, vamos trabalhar a construção de uma história em quadrinhos para que os alunos representem um dia da sua experiência. Pode ser legal você mostrar para eles, por meio de PowerPoint ou outros jeitos, diversos tipos de traços de quadrinhos. Por quê? Há crianças que têm uma maior destreza motora fina, outras nem tanto. A ideia aqui não é a gente se preocupar com o traço, com a perfeição, até porque o que é um bom desenho? Um bom desenho não necessariamente precisa ter ali aquele apuro minimalista, aquela super atenção a detalhes, mas que ele seja capaz de transmitir uma ideia. Eu lembro uma turma, uma vez, um dos alunos colocou ali um personagem que ele era um pontinhos, mas a capacidade dele transmitir as suas ideias era a mesma do que o outro que fazia um desenho super delicado, super detalhista. Então, fica aí a dica, estimule seus alunos a verem vários tipos de traços, vários tipos de desenho, porque o grande mérito da atividade é que eles compartilhem um pouquinho da sua rotina e muito mais que isso, que eles reflitam um pouquinho que emoções eles vivem, que hábitos eles têm, que atitudes eles têm no seu dia a dia que são boas, que podem ser mantidas, ou que atitudes talvez eles têm que poderiam não ser mantidas. Puxa, eu durmo muito tarde, eu faço lição de casa só à noite, o outro faz a lição de casa no comecinho, eu ajudo a minha mãe a arrumar a casa, o outro não ajuda, enfim, trabalhar a percepção de como é que eu vivo, como é que os outros vivem, como são as minhas atitudes, que hábitos bacanas eu tenho e que hábitos diferentes eu poderia pensar em incorporar no meu dia a dia. Essa é a ideia da atividade. Na seção Valores e Atitudes, nós procuramos trabalhar 3 dimensões. Primeiro é a capacidade de nomear cada um dos valores. Muito mais do que isso, é trazer esses valores para a prática. E aí que entra a questão da atitude. Então, o nome do valor, trazer para a prática e
adotarmos atitudes nas quais percebemos ou não esses valores, são as 3 grandes metas desta atividade. Por isso que, como você vê aí na sua tela, nós trabalhamos na página 22 o valor da diversidade e pedimos embaixo que o aluno manifeste, escreva, conte uma situação em que este valor foi aplicado. Por isso que na atividade anterior nós trabalhamos justamente aquela narrativa de um dia da minha vida, para que a gente consiga com o tempo ir percebendo, será que eu pratico valores, será que eu não pratico, será que eu estou notando quando as pessoas praticam valores ou não, até porque nós podemos aprender sobre valores por meio da nossa própria experiência e também da experiência dos outros. E na página seguinte trabalhamos o respeito e os alunos vão desenhar uma situação que demonstre respeito. Claro que é muito legal que eles percebam nos próximos dias, que eles contem no dia a dia da escola, quando eles percebem ou não os valores sendo trabalhados, porque nós queremos fundamentalmente uma pessoa humana que demonstre valores nas suas atitudes cotidianas, não é isso? Para fechar todos os módulos, nós criamos a seção Diário de Bordo. Se a vida é uma grande aventura, que tal a gente ter na nossa mão um diário que vá nos ajudando a perceber a nossa evolução? O diário de bordo tem a função justamente de permitir um registro que o aluno vai fazendo ao longo do tempo para que ele consiga consolidar, manifestar, explicitar o que vem aprendendo no curso e você, mediador, possa também conferir o alinhamento entre as suas propostas, os seus conhecimentos e aquilo que a turma vai reconhecendo, aprendendo. E nós trabalhamos essa atividade com uma tirinha muito interessante. A ideia aqui é ajudar os alunos a perceberem qual é a associação que o personagem faz em relação à figura da mãe. Agora, vale um cuidado. Alguns alunos podem ter uma relação muito segura, muito calma, muito confiante, muito próxima e muito boa com a sua mãe. Outros alunos podem não ter uma mãe ou podem até ter uma relação não tão tranquila. E aí é interessante você delicadamente dizer: bom, o personagem falou aqui de um familiar com quem se sente bem. Nós podemos ter, às vezes, na figura da mãe, ou do pai, ou de uma outra pessoa da nossa vida, alguém com quem a gente se sinta bem. Com quem vocês se sentem bem? Vocês têm alguém do seu convívio que possa trazer para vocês palavras boas, bons ensinamentos? A quem vocês recorrem quando precisam de algo ou querem contar alguma coisa gostosa? É também um momento para, se você quiser e puder, compartilhar um pouco de como é a sua família, com quem você conversa, para quem você conta suas coisas boas e até quando você precisa de ajuda, a quem você recorre.